Meu nome é Luísa Toller, eu sou colunista da revista Asmina e eu me considero uma feminista interseccional. Meu nome é Renata Barreto, eu sou economista e não sou feminista. Eu sou a Gislene, sou feminista radical e escrevo para QG Feminista. Eu sou a Cecília, eu sou presidente do Lola Brasil, uma instituição que visa unir, promover e empoderar mulheres liberais, e eu sou feminista liberal. O feminismo mainstream está preso às pautas de mulheres brancas de classe média ou, na sua opinião, consegue dialogar diretamente com as mulheres da periferia? Consegue. Consegue dialogar por quê? Porque o feminismo mainstream é aquilo que o capitalismo consegue propagar e meios de propaganda é muito importante. Então, se você tem uma... Pode falar Globo? Pode, né? Se você tem a Globo lá, que coloca aquele... Tá na hora... Eu não sei, é um jornalismo que passa depois do Big Brother, que é tipo... que teve um VT da Damares falando sobre abstinência sexual. Uhum. Eu acho aquilo chega de maneira distorcida, mas chega sim na periferia. E também vai chegar, assim, periferia, a gente tem que entender que lá sempre chegou o feminismo, talvez não com esse nome. Mas as mulheres sempre tiveram que, para compor renda dentro de casa, sempre tiveram que trabalhar. A periferia é um lugar que sempre tem mãe solo. Então, você chegar, por exemplo, na novela Amor de Mãe, e você perceber que tem uma mãe solo é ótimo, mãe solo, criando 4 filhos, e o feminismo, sei lá, tentar pegar aquilo e falar, nossa, mas essa mulher tá criando 4 filhos, olha a política de lá de pensão, de não sei o que, sabe? Talvez chegue naquela mulher assim de periferia. E eu acho que, eu não concordo com o feminismo mainstream em nenhum ponto, só que eu acho que é porque a gente também, feminismo radical, não consegue... O que seria o feminismo mainstream pra você, só pra deixar claro? O feminismo mainstream é o que tá em alta, né? É o que é aceitável. Assim, é a mulher, da mulher branca, classe média 20, que fica mostrando os seios na Paulista. É basicamente, é o que dizem que é o feminismo mainstream, sabe? E esse é o feminismo mainstream. E ele é muito distorcido, porque o feminismo mainstream, ele meio que distorce o feminismo radical, né? O feminismo radical, assim, eu vim da periferia, então eu consigo, mas talvez isso não seja uma exceção, mas enfim, eu consigo... Fala que o feminismo radical não consegue chegar na periferia por ser tão acadêmico, mas eu percebi que talvez o feminismo liberal seja mais acadêmico do que o feminismo radical, pelo que eu entendo aqui, porque eu não conheço feministas... Assim, tem sim algumas feministas brasileiras que são ditas, não sei se elas se dominavam feministas liberais aqui no Brasil. A Anísia Floresta, ela fundou o movimento feminista aqui no Brasil. Que eu não, mas eu não sei se ela era feminista... Ela era feminista liberal. Entendeu? Ela era amiga do Joaquim Nabuco e tal. A história dela é maravilhosa, enfim. Assim, adoro só que, então eu acho que, assim, o feminismo mainstream, ele chega, assim, na periferia, mas eu não acho que é uma maneira saudável de chegar na periferia. Mas dialoga, por exemplo, eu tenho alunas que... eu tenho alguns grupos que chegam em mim, que, tipo, chegam muitas mulheres em mim, de 15, 16, 17 anos, que falam, eu vi tal coisa na TV, você pode me explicar? Porque vai chegar um momento que vai chegar uma dúvida. Por exemplo, quando eu falei das meninas bonitinhas na Paulista mostrando os seios, eu acho que é porque disseram muito isso. Quando fala que o feminismo radical é muito conservador, fala, nossa, mas feministas radicais seriam muito conservadores. Como assim? E uma menina da periferia, que sempre foi sexualizada dentro da periferia, porque é sexualizada dentro da periferia, chega e fala, eu quero que você me explique isso. E a gente fala, olha, não é legal ser sexualizada e você mostrar os seus seios, tipo, na Paulista, numa manifestação, vai mudar alguma coisa dos seus direitos civis? Não vai mudar. E aí elas falam, entendi. Então o feminismo mainstream, ele tem essa ideia, e ele tem uma dicotomia muito louca entre liberdade sexual e direitos das mulheres, né? Uhum. Que parece que ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu acho que vai ter outra questão sobre isso. Pode ser, mas não quer dizer que seja. Então eu acho que é isso. Isso que eu não acho tão legal. Ele chega na periferia? Chega, porque ele tem cultura. Ele chega porque ele tem... De alguma maneira ele vai chegar porque, meu, é propaganda. É propaganda. Se você falar, que nem a camisa que eu tô, mas tipo, se você chegar com a camisa Girl Power na Renner, na C&A, enfim, e onde essa galera vai comprar coisa, vai chegar e falar, eu sou feminista. Por quê? Porque eu tenho uma camisa Girl Power e eu vi lá na Globo mesmo, minha menina que é feminista, sabe? Então chega. Só que você se aprofundar e se dizer feminista é outro quem. Eu queria pegar um exemplo que eu acho que ficaria bem dentro desse mainstream, que é a Fernanda Lima. Uhum. Nossa, pensei nela. Ela tem aquele programa, né, que eu não sei... Amor e Sexo. Lembrei. Esse programa. E no programa que ela fazia, saíam dados sobre violência, sobre liberdade sexual, que chegavam, enfim, nas pessoas, né? Porque é um programa num horário um pouquinho tarde, mais nobre. Horário adulto, né? Sim, e trouxe muitas pautas para discussão. Agora, por exemplo, quando chega uma pessoa de feminista e fala assim,
ai, as feministas são feias e não gostam de homem e são sozinhas. Aí as pessoas chegam pra rebater e colocam a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, que são, tipo, pessoas brancas, super dentro de um modelo de estético. Aí eu acho que é uma forma de excluir, né, do feminismo mainstream, excluir o resto, as outras demandas. Por isso que eu falei, o feminismo mainstream é aquele branco que a mulher, sabe? Porque é isso, é como se fossem mulheres brancas tomando a frente de um monte de gente que tá atrás dela. Mas e ao não mesmo é bem tempo assim. o programa dela fez umas coisas super legais, né? Porque a televisão é uma dicotomia. E eu concordo com vocês duas, mas eu concordo com a análise, mas eu discordo que ele chega. Ele chega mais do que chegava antes. Mas porque mais pessoas têm mais acesso a muita coisa. Internet, televisão, mas se chega distorcido, não tá chegando como deveria. E realmente, assim, o Amor e Sexo acho que é um exemplo muito legal, que ajudou em muitos sentidos, mas também prejudicou em outros. Eu acho que falta ainda muito pro feminismo chegar na periferia como ele deve chegar. Para as mulheres que precisam, como ele deve chegar. Primeiro, as mulheres da periferia precisam ter educação, né? Exato. Mas é por isso que eu sempre falo educação básica, principalmente. Pra mim, no meu caso, me basta o meu entendimento político sobre o mundo, porque é uma pauta minha, como cidadã, que a educação chegue para as pessoas na periferia. Para mim, isso é muito mais importante, na realidade, porque a educação vai abrir caminhos para todas as pessoas, independentemente do gênero delas, né? Então, se ela é mulher, se ela é homem, e a educação inicial, aí a gente entra de novo na questão do Estado. Então, o Estado, da maneira como ele intervém na educação, lógico que faz uma diferença absurda, e é uma pauta que é importante dentro do Estado mínimo para os liberais, educação, segurança, essas coisas, mas o problema é que quando, de novo, que eu encontro a inconsistência ou a incoerência dos liberais ou dos conservadores com o feminismo. Em algum momento você vai ter algum choque ali, porque vocês vão querer achar que, sei lá, o aborto é uma pauta mais importante, ou que o Estado precisa intervir naquilo, e a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança, a gente está falando de saneamento básico, eu acho que... e de formas em que o capitalismo seja, o livre mercado seja o responsável e não o Estado. Aí eu acho que vai ter essa... Porque assim, a pauta de educação de vocês também existe, obviamente. Só que talvez ela seja... Talvez não, com certeza ela tenha diferenças de como é que vocês enxergam que ela deve ser colocada. E aí uma pessoa na periferia... Eu acho que o feminismo chega lá de várias formas, como vocês falaram, através do programa da Fernanda Lima, ou através de ações que vocês façam de ONGs, etc. Mas muitas pessoas que se identificam com o feminismo não conhecem de como ele surgiu, ou quais são as... Essa aqui é minha... Não, mas aí que tal? Eu acho o seguinte, você se identificar como feminista sem saber isso, qualquer pessoa, independente de ser de periferia ou não, mas sem saber da onde que ele surgiu e por que ele surgiu, em algum momento ele vai... Eu me identifiquei como feminista há muitos anos, porque eu achava que era somente um movimento sobre igualdade, só que não é só sobre isso. Ele é um movimento coletivista, é um movimento sobre controle daquele grupo de mulheres, na minha opinião. Nossa. Renata, então, vamos voltar pro assunto da periferia, porque assim, o importante não é se chega ou não, mas como chega. Porque acho que todo mundo aqui concorda que o feminismo mainstream, acho que é o termo mais engraçado de todo mundo falar mal e ninguém é. Eu também não gosto do feminismo mainstream, ninguém gosta. Pra você ver mas o feminismo mainstream, licença, o feminismo mainstream, ele às vezes foca em pautas tipo mansplaining, interrupting, quando a gente vê que segundo pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aconteceram 50 mil estupros em 2013. E o IPEA estima que seja 10 vezes mais do que isso. Mas isso são pautas da internet. Não, você quer explicar alguém o que eu tô falando é que é a Kéfera que fala. Mas é o que eu tô falando. Você pega o Amor e Sexo, quando o Amor e Sexo pega e fala mais de mansplaining e interrupting do que sobre 530 mil estupros no Brasil. A gente tem que entender quem tá por trás de quem controla essas meios de comunicação. Todo dia não, mas todo mês eu sou, por exemplo, bloqueada nas minhas redes sociais porque eu falo de violência, estupro, e quem fala de interrupt ou mansplain... Nem tá apertado com isso, né? Não tá apertado. E eu, quando eu falo, faço algum texto, eu tenho que usar às vezes, nem meu nome eu posso usar às vezes, pro Facebook não me pegar. Sabe? Tipo assim, pra derrubar minha postagem. Quando eu falo, aconteceu um estupro, tal, preciso de ajuda. O Facebook derruba, porque ele não quer que isso chegue em tais lugares. Porque ele não quer que isso se propague. E o interrupt lá da Kéfera, ele deixa tranquilo. É que também existe um problema muito grande no Facebook, que as próprias pessoas, o Facebook é muito responsivo... Mas foi só um exemplo o Facebook. Não, eu sei, mas no geral, assim, o problema das mídias sociais é que elas são muito responsivas à demanda. Então, por exemplo, se você faz um alerta sobre estupro,
vai ter muita gente que, obviamente, discorda da gente, que não acha que aquilo foi estupro ou que qualquer coisa, que vai denunciar. E aí o mansplaining, interrupting, ele não é denunciado. Essa é a questão. Mas até voltando... Eu queria fazer uma pergunta. Você é da periferia? Não. Tudo bem, você é? Eu também não sou. Você disse que você é. Né? Eu queria fazer uma pergunta assim, essa coisa do feminismo chega... Eu não sou mais, eu saí. Não, tudo bem, mas você veio... Porque assim, a gente tem que parar de romantizar a periferia, né? Porque não é legal. Sim. Mas eu fiquei pensando assim, essa coisa, o que é o feminismo chegar na periferia? Porque ele não pode nascer de lá mesmo. Exemplo da Viradouro, que ganhou o carnaval e homenageou as ganhadeiras de Itapuã. O que elas faziam, historicamente? Trabalhavam e juntavam dinheiro para conquistar a alforria de outras mulheres. Isso, na minha opinião, por mais que não tenha um nome, que não tenha um histórico, que não tenha um livro, manifestação bandeira feminista, é uma pauta feminista. Concordo muito. E assim, pensando perifericamente, não só geograficamente, né? Mas assim, pensando numa estrutura de classe, numa estrutura racial, não, de cor, né? Dentro de Itapuã, isso é um feminismo. Ele nasceu lá, totalmente, na minha opinião. Então não é o feminismo chega, o feminismo às vezes existe lá, só que ele não tem essa visibilidade que a academia e o mainstream às vezes dão. Você concorda? Não sei. Não, concordo. Eu acho que a gente fica muito nessa loucura de que qual feminismo chega na periferia. A periferia sempre teve mulheres que tiveram que levantar 4 horas da manhã pra fazer alguma coisa, como existem também outras mulheres que levantam 4 horas da manhã no Morumbi, sabe? Só que é diferente, porque... É diferente. É diferente, é muito diferente. Por exemplo, quando você fala de... O feminismo chega na periferia, como chegou em mim? Através da escola. Não foi através de outra coisa, eu acho que eu lembro através da escola, porque eu me reconheci. E é por isso que eu acho que eu concordo com ela, que é muito divergente do liberalismo, sabe? Porque chegou em mim através do Estado. Então, eu acho que chegou lá, e talvez, eu não sei, eu nunca me considerei feminista mainstream ou feminista liberal, porque eu defendo pensamentos de esquerda. Tá altamente ligado com por isso que você não é feminista liberal. E é uma coisa que tá no arcabouço teórico. Então, assim, concordo plenamente. Dizer que tem que ter escola para as meninas, tem que ter educação para as meninas é uma pauta que, assim, todo mundo aqui vai concordar e todo mundo aqui vai defender. Mas, de novo, isso por isso que eu acho que, por ideologia. exemplo, quando você fala de feminismo chegar na periferia, eu acho que o que chega na periferia são muito mais os problemas do dia a dia que elas têm, que não são, de novo, necessariamente pautas feministas, porque se você tem, quando você fala de violência, por exemplo, tem violência contra a mulher e tem violência contra várias pessoas, porque o país é um país violento. Então, a gente falar de violência contra a mulher sem falar de violência de forma geral, por exemplo, eu acho um erro. Então, eu acho que a pessoa da periferia, talvez ela se identifique como feminista porque ela vê acontecer coisas lá todos os dias. A passou por algum problema, ou não sei quem foi assaltado, alguém que bate em outra pessoa, apanha do marido, sei lá, alguma coisa. Isso acontece em todas as classes sociais, mas bastante na periferia. E eu acho que elas talvez se identificam como feministas nessa ânsia ou nesse acreditar de que o feminismo é uma pauta exclusivamente a favor dessas causas femininas, que é o que eu discordo, que não é. Eu acho que é um controle, é um patrulhamento, etc. E é em muitos casos, distorção de vários conceitos, porque a gente está vendo feministas de várias vertentes, a gente converge em muitas coisas aqui, provavelmente, mas o tempo todo uma feminista tem que ficar apontando para outra, você é mais radical, não, mas eu tenho a vertente não sei o que, não, mas eu acho que nasceu em tal lugar, não, mas eu acho que nasceu em tal outro. E no fim das contas, se a gente todo mundo aqui quer mais educação, menos violência, isso não necessariamente são pautas defendidas apenas, exclusivamente por feministas e principalmente de maneira efetiva. Porque a gente está falando a questão da própria violência que chega na periferia. Uma punição melhor é muito mais... O próprio feminicídio, você pegar o feminicídio. Eu sou contra a palavra feminicídio porque eu acho que existem mortes de mulheres que são por violência e existem mortes de violência contra a mulher especificamente por ela ser mulher. E existem mortes de mulheres porque ela estava passando na rua, o cara foi assaltar e não foi porque ela não morreu porque era mulher. Mas você tem os agravantes, na minha opinião, você tem os agravantes. A mulher, o cara foi passional. O feminismo é tipo um agravante. Eu acho que a gente tirar um pouco essa venda dos olhos de achar que tudo que é feminista é necessariamente a favor da mulher e quem não é feminista ou quem não se identifica com esse movimento coletivista esteja contra esses direitos. Não é uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que a pessoa da periferia, só para concluir, a pessoa da periferia, ela tá muito mais preocupada com essas pautas que a envolvem diretamente. A violência, você pega, sei lá, minha faxineira, por exemplo, já falou várias vezes, poxa, chega a época de 13º, os caras assaltam ponto de ônibus.
Então ela nem sabe o que é feminismo, de onde que surgiu o feminismo, quem que falou de feminismo, ela não sabe nada disso. Ela sabe o quê? O que impacta ela no dia a dia, que é a falta de educação para todo mundo, um acesso mais democratizado da educação, é a violência contra a mulher, contra o homem, contra o filho dela, contra as pessoas que estão lá em volta, de repente, enfim, várias pautas ali do dia a dia dela, que isso não necessariamente está conectado com o feminismo, e talvez não seja o feminismo que vá falar com elas a respeito desse problema e como solucionar. E aí a minha solução, o tipo de solução que eu acredito, provavelmente é muito diferente da solução que você acredita. Pelo fato de eu ser liberal e você ser de esquerda, porque você está muito mais voltada a uma possibilidade de solução que vem 100% do Estado, e eu acho que tem que ser envolvido outras várias coisas, principalmente livre mercado, privatizações, etc e tal, inclusive da segurança, blá blá blá. Então eu acho que a periferia conversa com o feminismo de várias maneiras, mas não necessariamente o feminismo consegue pegar essas pessoas de verdade no problema que ela precisa do dia a dia, porque o problema dela é muito mais amplo. Feminismo entre as mulheres e por que há mais homens aceitando essas bandeiras. Eu acho assim, é que a gente chegou, como que o feminismo chega nas pessoas, né? Como que o feminismo chega nos homens? Como que foi feita essa pergunta, né? Como que é feminismo? Feminismo é sobre liberdade sexual? Então é claro que os homens vão aceitar. Porque se o feminismo que é vendido, que apareceu lá na revistinha, é um monte de mulher falando, eu dou pra quem quiser, eu sou vadia. O homem vai apoiar isso. O homem vai apoiar. Fazer trisal no carnaval. Eu sou a favor do amor livre. Eu sou a favor do amor livre, monogamia. Vamos lá transar todo mundo, sabe? É claro que e tem um pouco da sinalização da virtude pra outras mulheres, você não acha? Tipo assim, o cara que se identifica como feminista, ele vai atrair mais mulheres. Claro. É o famoso homens de esquerda que acham que... Esquerda macho. Porque assim, porque feminista radical, ninguém gosta de feminista radical, nem homens da esquerda gostam de feminista radical. Então, é isso, eu acho que é isso. É claro, e afasta as mulheres, por que afastam as mulheres? Porque eu acho que justamente pela mesma causa, sabe? Se a gente tá num país, no Brasil, que é um país que ele não moralista, e os assuntos relacionados à sexualidade da mulher é um pouco problemático pra gente, as mulheres tendem a ser mais conservadoras também, eu acho que vai afastar um pouco as mulheres disso, justamente por isso, mas vai aproximar os homens por conta disso. Então, não é bom de nenhum dos lados. É um discurso ambíguo. Eu acho que... Aí, de novo, a gente vai entrar numa questão de termo, né? Assim, por exemplo, eu acho coisas feministas que você acha que lutar pelas mesmas coisas não significa ser feminista. Na minha opinião, o feminismo é pelo direito das mulheres e essa coisa de você tirar essa lona de circo que é o patriarcado em cima da gente. Então, por exemplo, emendando já com a outra pergunta, que é dos homens poderem participar do feminismo, eles poderiam participar muito mais se eles começassem a se desconstruir também enquanto o que a gente chama de masculinidade tóxica. Tipo, a questão da violência. Se a gente for falar da violência, homens também morrem pra caramba, porque só fala de feminicídio. Na minha opinião, a violência masculina tem tudo a ver com a masculinidade tóxica. Perfeito. A falta de diálogo, de falar dos próprios sentimentos, de velar certas situações de violência que eles, às vezes, testemunham. Então, eu acho que se o feminismo também fosse mexer um pouco mais com eles, talvez eles não fossem tão a favor assim. Porque eles são muito resistentes. Agora, a pergunta para as mulheres, você é feminista? Muitas vezes as mulheres acham assim, ser feminista é gostar de mulher. Não é odiar homem, é não depilar, é fazer aborto. Enfim, não, o feminismo é sobre você poder escolher essas coisas. Você pode escolher não se depilar, você pode escolher não se relacionar com homens, se você quiser. Você pode escolher... É aí que eu discordo de você, porque apesar da teoria ser essa da escolha, até eu te falei pra vocês antes que eu me identifiquei como feminista há alguns anos, porque eu achava que era sobre escolhas, necessariamente sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, e eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei trabalhando, fazendo sozinha, etc. E as vezes que eu mais tive rejeição, preconceito, etc., não foram de homens, foram de mulheres. Então, tive muito problemas com mulheres de forma geral, e em várias questões, até uma vez falando sobre a possibilidade das mulheres terem escolhas. Eu falei uma vez no meu Facebook sobre a história da minha faxineira, né, que começou a trabalhar muito cedo, com 12 anos, já passou por doenças, etc. e tal, e hoje ela ganha
equivalente a uns 5, 6 mil reais por mês, porque ela faz uma faxina muito boa e ela é diarista, então ela consegue fazer. E isso era uma crítica à CLT, era uma crítica em relação ao que a gente acha que diploma necessariamente vai comprar uma boa educação, uma boa renda. Eram críticas ali pontuais do meu ponto de vista liberal. E de quem eu mais tive respostas ruins foram mulheres e movimentos de forma geral feministas dizendo que aquilo era uma forma de exploração, quando na realidade ela conseguiu, através das poucas oportunidades que ela teve, ganhar mais que 93% da população brasileira, por esforço próprio. Então, no meu entendimento, o meu antigo entendimento de feminista, ela seria uma feminista. Mas o meu entendimento atual de feminismo é de que essa igualdade e essa busca por escolhas, ela não é real. As escolhas acabam ficando muito mais restritas e o feminismo acaba controlando e patrulhando muito mais as mulheres. Aí a gente vai falar disso depois, talvez, em relação à pornografia, em relação à prostituição, em relação a várias escolhas que aí o Estado vem e intervém, por exemplo, para tirar a propaganda de mulher que faz propaganda de cerveja com mulher de biquíni, por exemplo. Que é uma coisa que eu sou contra, porque basicamente a mulher pode escolher ou não fazer aquela propaganda. Mas dentro desse tema do feminismo dos homens, eu acho que tem a sinalização da virtude muito. O cara quer dar bem, então ele vai falar para as outras mulheres que ele é feminista e isso de repente vai conseguir que ele tenha mais parceiras ou mais mulheres se interessem por ele. E do ponto de vista das mulheres, acho que boa parte das mulheres que se identifica como feminista não sabe as origens do feminismo e umas que não se identificam como feministas de repente são e não sabem. Então também tem muito isso. Então se identificar como, se o termo é correto ou não é, isso na realidade fica em segundo plano. Voltando ao tema da rejeição ao feminismo, foi como eu tinha comentado numa outra resposta, que às vezes o movimento foca muito em mansplaining, interrupting, em coisas que são menores, quando a gente pensa que, segundo o IPEA, houve cerca de 570 mil estupros, contando os não identificados, né, uma estimativa. Os identificados foram 50 mil e a estimativa é que tenha tido 10 vezes mais do que isso. Quando a gente foca em temas menos importantes, em temas que impactam menos o dia a dia das pessoas, é normal realmente as pessoas pararem de se importar ou pararem de se identificar como. Eu concordo com a questão totalmente do esquerdomacho que muitos homens acabam defendendo o feminismo para poder ficar bem na fita com os amigos, mas na prática praticam o mesmo tipo de abuso. Mas também eu acredito perfeitamente que dê para ser homem e ser feminista. Claro que não da mesma forma que uma mulher é, mas a gente pega, por exemplo, John Stuart Mill, Marquês de Condorcet, que foram dois autores muito importantes que contribuíram para a luta das mulheres. Marquês de Condorcet, inclusive, batia muito no Rousseau, porque o Rousseau acreditava que a mulher tinha que receber educação só para ser uma boa esposa e que elas não eram intelectualmente autossuficientes para aprenderem algo mais, e Marquês de Condorcet falava, não, as mulheres têm direito a ter a mesma educação que os homens têm. Então, eu realmente acredito que os homens podem ser uns aliados, uns grandes aliados. Na verdade, às vezes, a rejeição que alguns homens têm ao feminismo é justamente porque a gente não mede o quanto critica, tem que criticar, óbvio, porque muita gente faz coisa errada, mas a gente não mede a gravidade da crítica. E a gente tem que incluir os homens sim, mas muito mais importante do que isso é trazer o feminismo para as pautas mais importantes. E aí também, o que foi consenso aqui, mas se for uma igreja evangélica que não se diz feminista e que trouxer a pauta de acabar com o estupro numa comunidade, excelente, não me importo. Chama de dinossauro, só leva para lá. Uma mulher de direita pode ser feminista? Não. Eu acho que eu já sei essa resposta. Não pode. Assim, todo mundo pode fazer o que quiser e se identificar como quiser. Eu acho que até isso é uma coisa interessante do liberalismo, porque basicamente a gente respeita a opinião e a identidade social também das pessoas. Isso vale até para os transgêneros. Tem muita gente que acha que o liberalismo é contra trans e etc e tal. E não é. É um detalhe muito específico que a gente é contra, que acho que até a gente pode falar depois numa outra pergunta. Mas eu acho que, de novo, voltando para o que a gente falou inicialmente agora nessa primeira pergunta, e a gente entrou em consenso mais até do que eu entrei com ela, né? Em relação estranho, a muito estranho. Mas eu acho nada sabe estranho. por quê? Sabe por que eu acho até normal? Porque
você ter feito a escolha de ser feminista e eu ter feito a escolha de não ser feminista foi pelo mesmo motivo, na realidade. Você julgou ele, ok, eu achei que não era bom pra mim e tá tudo certo, mas a gente converge no que é o feminismo, que é o que ela não converge com a gente. Então o feminismo, ele é, na nossa opinião, na opinião de nós três, coletivista, fundamentalmente marxista e que nasceu de origens de partido trabalhista, esquerda. O próprio Lenin tem falas dele falando sobre a importância da mulher sair da escravidão da própria casa, da escravidão doméstica, e que isso ajudaria a levar o comunismo à vitória. Então, na minha opinião, uma mulher de direita necessariamente é contrária ao feminismo. Porém, um detalhe muito importante é que você não ser feminista não significa não ser a favor do direito das mulheres. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, isso aí eu até... E de novo a questão... Tô alinhada. Pra finalizar, que é uma questão, de novo, de direitos individuais. O liberalismo, ele tem muito esse viés do direito individual. E a menor minoria do mundo, a menor minoria da face da Terra é o indivíduo. Então, eu respeito o indivíduo. Então, eu sou contra a agressão a esse indivíduo, eu sou contra esse indivíduo não poder fazer as próprias escolhas, tudo isso. Então, isso não tem necessariamente a ver com o feminismo. O feminismo, na minha opinião, se tornou muito mais sobre um controle social em relação a essas mulheres do que elas vão fazer de maneira coletiva, de maneira coletivista. Então, se a mulher ela pensa de uma maneira diferente e aí acho que vai talvez mais um pouco para o radical, se ela pensa diferente da maioria daquelas mulheres, ou se elas enxergam que isso é ruim para o movimento feminista de forma geral, ela provavelmente vai ter problemas e vai sair. Eu acredito que, assim, uma mulher que tem um posicionamento de direita, só o fato dela ter um posicionamento político e poder se manifestar sobre isso, ela está sendo beneficiada pelo feminismo, por essa conquista de espaço e por participação na política. Por mais que você tenha falado que exista um jogo ali, o direito ao voto das mulheres no mundo inteiro foi uma luta feminista. Uma pauta feminista, sem dúvida. Vai chegar na parte da incoerência, eu acredito, porque esse pensamento individualista, não sei como é que se chama. Individualista. Ele reproduz hierarquias. Né, assim, então eu acho que é muito difícil a gente lutar pela descriminalização ou legalização do aborto se a gente não luta por uma saúde pública de qualidade. Não adianta a gente lutar por igualdade salarial das CEOs das empresas se tem gente ganhando um salário mínimo e não conseguindo pagar a condição até o final do mês. E você falando como... O feminismo é necessariamente uma luta de classes. Também. Não é como eu enxergo. Tudo bem, mas deixa eu só concluir rapidinho. Então, eu acredito que seja. Eu acho que se é isso. Às vezes você mergulha e você vai encontrar essas incoerências. Pode ser que uma pessoa de direita se considere feminista e não encontre essas incoerências e conviva com isso. Eu acredito nessa ideia de que abraça e entra em contextos diferentes. Agora, se a gente pensar na legislação de Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, políticas públicas a favor das mulheres e até em países onde já chegou a questão do aborto, geralmente isso está associado a governos progressistas, que não necessariamente são governos esquerdas, socialistas, né? Enfim, aí a gente vai entrar em outra discussão, mas eu tendo a pensar assim, eu acredito que em algum momento vai haver eu não uma vejo pessoas de incoerência. direita levantando essas leis e essas proteções para as mulheres do jeito que os de esquerda fazem. Eu vou dar um exemplo, assim, para mostrar um pouco como eu discordo. A Margaret Thatcher, quando ela era congressista no Reino Unido, ela votou a favor da descriminalização do aborto e da homossexualidade, porque também era crime no Reino Unido. Eu gosto muito da frase da Deidre McCloskey, que é uma grande economista liberal, famosíssima no movimento, que ela tem um artigo chamado O Livre Mercado Feminista, que ela fala: ser feminista de livre mercado significa somente que tratar mulheres com humanidade e homens da mesma forma não é um projeto anticapitalista. Porque o feminismo, eu adoro o termo feminismo individualista, que é um sinônimo para feminismo liberal. Então, o que a gente tem que pensar é que existe um atrelamento muito grande entre a formação do pensamento liberal e a formação do pensamento feminista até os dias de hoje. A gente tem que olhar pela evidência. Como é que a gente acha que todo mundo tá errado, menos a gente? Como é que a gente acha que quem tá na vanguarda do movimento... Eu acho que elas não como é que a gente acha que... Elas não estão erradas enquanto concepção. Elas estão erradas enquanto a denominação disso. Basicamente assim, se você põe batom num porco, ele continua um porco.
não muda absolutamente nada. Então você pegar o feminismo, esticar ele para todos os lados e falar, olha, ele absorve Ele deixa todo de ser mundo, feminista. ele perde Mas, identidade. Renata, é E uma a identidade- pergunta sincera. foi o que eu disse. Você tem alguma evidência, algum artigo, algum autor que corrobore com você que não até um autor de esquerda, assim, que você conheça, que diga o feminismo é totalmente incompreensível na ótica liberal. É impossível defender um movimento grupal e um movimento individualista ao mesmo tempo. As origens aqui as origens liberais. Cecília, mas ó, eu dei A esse origem exemplo do feminismo da reprodução das foi hierarquias. liberal. Eu dei esse exemplo, né? Mas Falei- é o que a gente pensa, que também era um outro ponto que eu queria entrar, é Existe que a gente coletivismo pensa e existe individualismo e livre associação. eu quero saber qual é a diferença de livre associação e coletivismo. Ó. Sendo que ambos estão através de um objetivo. Então isso não é coletivismo? Não. Como é que eu vou te explicar? A livre associação é um grupo de pessoas que concorda com um objetivo X, por exemplo. Os liberais. Então- Não, deixa eu só terminar. Nós somos liberais, nós concordamos que o mundo vai estar melhor se os mercados estão livres. Então a gente vai se juntar, conversar sobre essa pauta, pensar em soluções para essa pauta. E aí fundou-se o movimento liberal. O movimento feminista é mais ou menos a mesma coisa. Um grupo de mulheres, pessoas, que também eu acredito que homens podem se envolver com o feminismo, um grupo de pessoas olhou e falou, bom, a situação das mulheres no mundo não está boa. Vamos parar e pensar soluções. Isso foi uma livre associação. Por que o feminismo liberal não é coletivista? Aí é que entra o guarda-chuva. Porque se por um lado o feminismo marxista, o feminismo radical e o intersec defendem uma intervenção do Estado na resolução do problema, as feministas liberais acreditam que é muito pelo contrário, é pelo caminho do livre mercado, é pelo caminho do fim da intervenção do Estado que a gente vai conseguir alcançar a liberdade das mulheres, que a gente Eu quero acredita. um exemplo, então. Aqui Qual no Brasil, seria mais qual legal país até. liberal que ajudou a mulher sem ser com o Todos. Estado intervencionista? Todos. Eu achei legal que você trouxe os livros, mas assim, eu acho que a gente poderia tentar, como é um vídeo, enfim, de YouTube que vai chegar muita gente, tentar deixar as coisas, por isso que ela falou de traduzir. Não, e mais Dinâmico. acessíveis, talvez, né? Assim, que a gente consiga acompanhar os raciocínios. Eu não conheço metade das pessoas que você falou, mas eu poderia trazer a Silvia Federici, a Angela Davis, e a gente ficar conversando Angela sobre Davis, isso também. inclusive, é uma teórica incrível. Enfim, Tem seu valor. vamos eu acho sobre que a intervenção do o importante Estado, é isso, sobre a intervenção do o importante é Estado. isso, trazer os nomes. Eu vou dar o exemplo lá do aborto, então, né? Hoje em dia existe no Brasil, existem ONGs, existem projetos internacionais que ajudam pessoas que não têm renda nenhuma, se quiserem fazer um aborto e se quiserem ter um acompanhamento psicológico, enfim. A gente pode... as meninas, inclusive, estão sofrendo processo por causa disso, porque a gente deu esse tipo de informação. Agora, para uma pessoa fazer um aborto e depois ter que responder isso juridicamente, entra os poderes executivo, legislativo. É por isso que tem que legalizar. Então, Você é a favor da legalização? precisa, ou descriminalização, né? Porque na verdade o que está mais em pauta o no Senado termo hoje em dia é descriminalização. Precisa entrar o Estado, gente. Desculpa, assim, tipo, existe, as pessoas fazem aborto, tem até em ONGs internacionais, mas o Estado tem que estar junto, na minha opinião, porque senão a pessoa vai ficar tendo que lidar com uma questão judicial, ou se a gente for falar da questão de novo da violência, das delegacias da mulher. Não, isso aí é uma a lei do excelente. feminicídio. É que assim, Além do o feminicídio- liberalismo não é anarquia, né? Ele Exato. prega, principalmente eu sou minarquista, que prega um Estado mínimo. Ele estaria dentro dessas coisas que você está falando, segurança, Mas então qual que é o violência, lance etc. Mas do a parte, Estado do participar? a parte do aborto especificamente, que aí também tem tudo a ver com uma mulher de direita em relação, e aí eu vou discordar de novo dela, eu acho que é incompatível, porque o liberal, principalmente, e os conservadores, eles enxergam que o feto é a vida. Então não tem a ver necessariamente com religião, com um propósito religioso. Ele pode estar dentro ou pode estar fora. Então se ele enxerga como vida, ele enxerga que se a menor minoria do indivíduo ou a menor minoria do mundo é o indivíduo, que aquele feto que já é uma vida, então aquilo seria o assassinato. Então, basicamente, são essas duas coisas. Você enxerga de uma maneira e os liberais e os conservadores Mas enxergam de individual, outra. por que o indivíduo não tem direito à decisão? Não, e não só isso. Justamente porque ninguém tem direito de matar você da mesma a maneira Wendy como não tem McElroy, direito de matar ela- o feto. ela tem um artigo muito Mas conservadores para uma mulher, enxergam. eu acho que assim, a mulher de direita, pelo menos no Brasil, ela é muito, eu não sei se liberais e conservadoras são muito alinhadas. Em muitas coisas. Em muitas coisas. É, Uma liberal das na economia, questões, conservador
caindo no costume. Por isso que eu acho que não tem como existir feminista de direita, porque nesse ponto que ela disse, eu acho que vai conflitar, porque pelo menos a direita brasileira, pelo menos de mulheres de direita, elas são muito alinhadas ao conservadorismo, de certo modo, inclusive nessa espécie de indivíduo. A gente sempre fala, mas você tá matando uma vida. Tá, mas e a vida da mulher? Então, se a gente é feminista e a gente tá pela libertação total das mulheres, a gente não pode ter mulher de direita no feminismo. É a maior que eu peguei. Segundo uma pesquisa de opinião Datafolha de 2020, a cara típica do evangélico brasileiro é mulher e negro. 58% dos evangélicos são mulheres e 59% são pretos ou pardos. Mas apesar da forte presença feminina, apenas 32% das mulheres evangélicas se consideram feministas. O feminismo é compatível com uma identidade religiosa evangélica? Bom, eu acho que assim, o feminismo, em tese, ele é uma teoria, né? E até você alcançar essa teoria demora muito, só que assim, a gente não pode adaptar o feminismo ao nosso modo de vida. Isso eu concordo com você. O feminismo é uma teoria. Existem mulheres evangélicas. O Brasil é um país muito religioso. Sim, muito. E se a gente é feminista no Brasil, você vai entrar em confronto com essas pessoas. Assim, o feminismo, ainda mais falando pelo feminismo radical, né? Fala, meu Deus do céu, você tem que largar tudo. Largar o catolicismo, mas vai chegar um momento que vai entrar em conflito. Conheço muito, por exemplo, as católicas pelo aborto, que eu conheci em 2009. E eu comecei a falar do aborto com católica. Mas por quê? Porque é um direito civil. Não é um direito das feministas. Qualquer pessoa pode pedir qualquer direito possível que quiser. Mas o que incomoda, talvez, eu acho, que entre em conflito é que vai chegar um momento, eu posso ser evangélica, posso ser católica, mas vai chegar um momento que vai entrar numa bifurcação enorme, sabe? Eu posso estar andando ali, bonitinho, mas vai chegar um momento que essa teoria, tanto a religião quanto o feminismo, vai fazer questões e você vai decidir o que é melhor pra você. A mulher pode sim decidir se ela vai lá e ter filho, casar. Ela pode decidir porque por conta da religião dela, pode. E ela também pode, se favor, abrir mão da minha religião e vou seguir o feminismo porque isso é o melhor pra mim. Pode também, mas o direito civil não é só uma questão só de feministas, a decisão do aborto. Eu acho que nessas questões que são mais do campo privado, ela vai entrar em conflito e vai chegar um momento que mulheres vão sim largar a religião ou vão levar o feminismo para dentro da igreja, que existem teólogas que hoje estão dentro da igreja falando sobre feminismo e questionando, fazendo uma releitura da Bíblia, do Alcorão, né, de uma perspectiva feminista. Então, eu acho que isso acontece. Vai chegar pessoas que vão entrar em crise existencial e vai falar, nada disso é pra mim, vou abandonar tudo, ou vai escolher um dos lados, ou vai tentar conviver com esse conflito. Eu não enxergo como um conflito, principalmente porque você mesma falou, e eu concordo, que existem segmentos religiosos do feminismo. De mulheres que tentam reinventar e tirar algumas amarras do Alcorão, da Bíblia. E é perfeitamente possível. Se a gente pensa que o Brasil é um país que agride, que tem dados alarmantes sobre violência no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, uma mulher é agredida a cada 4 minutos no Brasil. A gente tem que focar na violência de gênero. E quando a gente fala de violência de gênero, a gente pode ter essas mulheres pobres como aliadas. A gente tem que focar no essencial e eu realmente não vejo uma dicotomia entre o pensamento religioso, entre a liberdade religiosa e o direito da mulher de querer ser livre, de querer exercer sua própria cidadania. Mas necessariamente vai acontecer um conflito, como você falou, em algum momento vai haver um conflito. Porque se o feminismo apesar de ser uma teoria, ela tem uma raiz até partidária, de ser um braço político, na minha opinião, um braço político da esquerda. Mas não é. Mas eu acho que é de acordo com os dados que eu tenho, minha opinião, né? Se ele é aí a gente pode discutir mais, acho que tem outras perguntas que a gente vai discutir sobre isso, mas dando do meu ponto de vista, de que é um braço político da esquerda, que surgiu dentro desse movimento de esquerda, necessariamente vai ter um conflito no momento que ele for para a área da religião, porque não existe como, isso vale não só para feminismo, mas todas as vertentes ideológicas da esquerda não permitem outras vertentes em conflito. Tanto é verdade que na União Soviética os religiosos foram perseguidos. Então, isso é uma coisa que acontece até hoje. A religião, os valores da religião, seja ela qual for, evangélica, cristã, católica, não sei, ela vai, em algum momento, ser conflitante com o que o feminismo vai pregar. Pode ser que em algumas coisas eles possam convergir aqui ou ali, mas em algum momento ela vai ter que escolher entre o que diz a religião e o que diz o feminismo. Mas aqui no Brasil não tem religiosos perseguidos também? Tem, lógico que tem, mas assim, a religião é perseguida por vários motivos, né? Mas eu acho que o feminismo em algum momento ele é
incompatível com a religião. E isso aí depende da religião, mas não que o feminismo vá perseguir quem é religiosa. Sim, você falou da questão no sentido política. assim, tipo, olha, você não pode exercer a sua religião católica, ou você não pode ser evangélica. Mas você ir para dentro do feminismo e você exercer o que o feminismo te prega, em algum momento, em alguma medida, em alguma situação, pode ser pequena ou pode ser grande, ela vai ser incompatível. Só fazendo um gancho, durante a ditadura militar, teve um evento assim bem legal que tava de ditadura militar, né? E tinha uns grupos em busca dos direitos civis. Ok. Até então as feministas não estavam nesses grupos e tinha um grupo de evangélicas, se eu não me engano, não sei, ou foi católicas, que era um grupo de mulheres organizadas, era de freiras. Era um grupo de freiras que estavam super organizadas por direitos civis. E nesse momento elas encontraram um grupo de feministas, não sei se foi... Até então, pelos direitos civis, elas estavam unidas em busca da democracia, liberdade, fora baixa ditadura, enfim. Só que chegou um momento, e foi o que ela disse, entrou em conflito. Não foi porque, meu Deus do céu, eu sou contra feminista ou vou perseguir religiosa porque você é católica. Não, porque direito civil estava até ok, mas quando você vai entrando mais pro campo do feminismo, você vai falando, as feministas podem questionar uma religiosa, mas a sua religião prega submissão a tal ponto. E isso vai entrar em conflito. E é muito normal, isso é muito da nossa individualidade também. Quando eu, por exemplo, quando eu me tornei feminista, eu me considero ateia, mas eu tinha a nossa criação, a nossa educação, a nossa socialização, ela é religiosa. Sim, muito. Né? Então, eu entrei em alguns conflitos, tipo, será que isso é legal mesmo? Até em questão do aborto, que foi com as católicas, eu entrei em muito conflito com o aborto. E por alguma razão, não sei se é da questão de familiar, que nunca tinha acontecido isso, mas eu fui entendendo, então, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. A minha escolha foi, não, vou ficar desse lado. Eu gosto dessa ideia que você falou do guarda-chuva. Eu acho que, apesar do feminismo ser uma teoria, quando a gente traz ele para a prática, ele é adaptável a várias realidades. Agora, essa pergunta, ela tem umas pegadinhas, eu acho, assim, porque, tipo, 32%, a princípio, eu até acho um número alto, pensando em mulheres que são evangélicas praticantes e se dizem feministas, mas eu também acho que essas outras que não se consideram, se a gente falar sobre questões relacionadas à violência contra a mulher, por exemplo, isso que eu acho que elas aceitariam. Exato, mas a palavra a gente saber escolher. Mulher não é uma pauta necessariamente feminista. Mas não é. Qualquer pessoa pode ser contra qualquer pessoa pode ser contra a violência contra a mulher, mas o feminismo é um grande captador da luta contra a violência contra a mulher. É claro que as religiões, por elas serem milenares, elas trazem pensamentos muitas vezes retrógrados. Religião islâmica, religião católica, se a gente seguir à risca o que a Bíblia ou o que o Corão fala, a gente não estaria vivendo como a gente está vivendo. Senão um cristão não poderia ter tatuagem, um cristão não poderia usar 2 tecidos diferentes na mesma roupa. Então, quando a gente fala de secularização das religiões, a gente também está falando de trazer as pautas das minorias para dentro das religiões. Inclusive, a falta de liberdade religiosa também é uma pauta importantíssima de movimentos sociais. E a gente tem que pensar que, assim, por exemplo, a primeira feminista do mundo, a Mary Wollstonecraft, que era liberal, que publicou Vindication of the Rights of Women, ela era católica. Ela defendia o cristianismo. Porque ela estava no período vitoriano, então automaticamente... Não, mas eu acho que tem um Mas detalhe existiam intelectuais na época que já eram ateus. Só que a Mary, não sei se foi a Mary ou se foi a filha da Mary. Não, a Mary Shelley é outra história, que é a filha dela. A filha dela não era religiosa. A Mary Wollstonecraft, que fundou o movimento feminista em si, durante a Revolução era religiosa. Sim. Então, mas Durante aí que eu discordo francesa, que mais ou ela menos. fundou um movimento feminista. Discordo. Porque, assim, uma coisa é você falar assim, eu sou contra a violência contra a mulher, que é uma coisa que você está falando agora. Sou contra a violência contra a mulher. Eu sou contra, obviamente, todo mundo é contra, exceto que você seja uma pessoa muito retardada mental, você vai ser contra a violência contra a mulher. Isso não te faz feminista. Por que não? Então, não te faz feminista, porque o feminismo é muito mais do que simplesmente apenas ser contra a violência contra a mulher. Isso é o que você está falando de direitos civis. Você ser a favor da mulher, dos direitos de escolha, dos direitos individuais, contra a violência, tudo isso não te faz feminista, porque o feminismo é um pacote muito maior do que isso. E o fato da Mary ter iniciado eventualmente algo a favor das mulheres ou da emancipação feminina não faz dela
criadora do movimento feminista, porque o feminismo, na realidade, começou a ser utilizado, o nome em si, feminismo, começou a ser utilizado por um médico para designar homens que tinham características femininas. Isso era uma patologia. E depois virou um jeito de falar sobre homens que defendiam causas das mulheres, ou seja, homens que iam, por exemplo, eram a favor das sufragistas, por exemplo. Esses homens eram considerados feministas. Então, a origem do movimento foi aí. Se você quer dar uma distorcida, ou não distorcida, mas dar uma esticada nisso, para colocar como o feminismo fosse tudo que você enxerga que seja a favor da mulher, aí eu já discordo. Eu acho que não é tudo que é a favor da mulher que é feminismo. O feminismo nasceu com a primeira onda nas sufragistas, no fim do século XIX, começo do século XX. E se você for ver a base, por isso que eu falo que a base ela é de esquerda, as sufragistas eram uma base de esquerda. Você vai ter a Sociedade Nacional das Mulheres, criada pela Emmeline Pankhurst, era uma filiação partidária de esquerda. Uma das filhas da Emmeline Pankhurst acabou saindo do movimento porque era contra algumas coisas que estavam acontecendo, inclusive violência. Então eu acho que você pegar as sufragistas anarquistas não eram a principal fonte de luta sufragista. Eu acho que se a gente luta pela igualdade de direitos, pela igualdade de gênero, eu acredito que a pessoa, por mais que ela não goste da palavra feminismo, ela está tendo uma atitude feminista. Existem os evangélicos pela igualdade de gênero, que, por exemplo, dentro de uma pesquisa, descobriram que várias mulheres, que eu acho que 30%, talvez eu tenha anotado isso em algum... 40%. Das mulheres que sofrem agressões, violências domésticas, são evangélicas. Sim. E no começo não existia um acolhimento e uma... Talvez existisse, né? Assim, mas não em grande escala, né? É muito difícil a gente falar que não existe. Mas assim, não tinha oficialmente um acolhimento e um incentivo a essas mulheres para que denunciassem e se protegessem. E dentro da igreja já existe isso hoje em dia, existem grupos, existem ONGs, existem pesquisas. Então, assim, às vezes as pessoas que estão fazendo isso não se autodeclaram feministas, mas eu acredito que elas estejam tendo uma atitude feminista. Então, E essa é a nossa defesa. A sua concepção em relação ao feminismo talvez seja diferente da minha, ou na verdade talvez até seja igual, só que o que eu enxergo é o seguinte, que você não precisa se declarar feminista, e aí a gente tem as 3 ondas do feminismo, as sufragistas, depois veio as feministas um pouco mais radicais, e aí em nenhum momento se falava exclusivamente de violência contra a mulher, por exemplo. Até porque o que era necessário inicialmente era a emancipação política feminina que veio através do voto, que na verdade foi até um presente, né? Porque os homens trocavam isso pelo ônus de ir para a guerra, e a gente recebeu isso sem nenhum outro ônus. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o feminismo é um movimento muito complexo, que surge com pautas muito específicas. A pauta de violência contra a mulher, ela não é uma pauta feminista ou antifeminista, ela é uma pauta de direito individual da mulher. E por isso que eu acabo me colocando como uma pessoa liberal e ponto, sem precisar nenhum outro... Eu não acho interessante a gente ficar discutindo, mas essa vertente aqui, eu jogo o radicalismo para outra pessoa ali, mas essa daqui fez o primeiro falo do feminismo. Eu acho que uma mulher que defende o direito individual, e isso eu acho que é algo que é incompatível com o feminismo ele é coletivista. Ele fala de atitudes no coletivo, né? Então você se diminui como indivíduo e diminuir não necessariamente quer dizer você não ser importante, mas você tira um pouco da sua individualidade ou bastante da sua individualidade para pensar nesse coletivo. E o liberalismo ele é justamente o oposto do coletivismo. Ele é individualismo, positivismo, objetivismo. Então, na minha opinião, por mais que você acredite que uma atitude feminista, mesmo que em pequena escala seja ser contra a violência contra a mulher, na realidade ela é uma causa de qualquer ser humano que enxergue que o outro ser humano tem direitos. Pornografia é liberdade sexual ou estupro? Todo mundo olhando pra mim aqui, ó. Não, eu acho que quando você fala pornografia, a gente tem que entender de onde vem a pornografia, né? Realmente, pornografia é sobre sexo. O feminismo radical não acredita que pornografia é sexo. Porque a pornografia em si, a indústria pornográfica, a indústria do sexo, os pornógrafos, as pornógrafas, ela perpetua a violência contra a mulher. Por que a gente fala isso? Porque a representação que está ali, para chegar perto de um público, para ter consumidor, ela tem que corresponder ao que aquele consumidor quer ver. Então, geralmente, em relação sexual, é sempre a mulher como submissa. Não estou falando que todas as mulheres são submissas no sexo, só que
Existe um roteiro, né? Só que existe um roteiro que, por exemplo, eu estudo pornografia e é o tema que eu me dedico muito. Então existe... É um roteiro, assim, mas existe pornô feminista. Existe isso, mas não, mas você ainda assim está servindo a uma indústria que perpetua a violência da mulher. Se a gente pegar, por exemplo, por Porn Revenge, que é pornografia de vingança, a gente vai ver a Pornhub ou a mesma Xvideos, eles é cheio de pornô de vingança, que são mulheres que são filmadas sendo estupradas e vai colocando ali e aquilo vai dar dinheiro pro pornógrafo ou para quem colocou e aquilo já é violência contra a mulher. Então eu penso que você defender a pornografia é você também entender que existe isso que tá lá, que são as pessoas que podem ter livre acesso àquilo e que podem perpetuar, porque se retroalimenta, tipo assim, beleza, fulaninha lá escolheu ser atriz pornográfica. Tudo bem. Só que ela vai assinar um contrato com XXX, ela não tem nome. E isso eu falo porque eu conheço algumas atrizes pornô, ela não tem nome. Então ela vai ter que aceitar aquilo. E eu não tô falando que aquilo é errado, porque, geralmente muitas mulheres estão no meio porque elas precisam de dinheiro. Precisam, porque sem dinheiro ninguém é nada, sabe? Só que ela não... existe um roteirinho, que é isso, que é a pornografia violentando a mulher. Isso prejudica não só mulheres. Claro que as vítimas, assim, da violência mesmo, porque embora seja uma encenação, embora seja um roteiro, são pessoas reais que estão ali. É a mulher real, é a mulher dizendo pro cara que tá atuando com ela, só que é um órgão, sabe, é o órgão da mulher sendo violentado. E existe muitos vídeos de que não para, existe vídeos de mulheres sendo violentadas reais, assim, sangrando. Existe morte. Existe muitas atrizes. Ano passado morreu 5 atrizes em 7, sabe? E são dados, assim, que a gente vê porque publicam, porque não existe um estudo sobre isso. Quantas atrizes pornô? Sim. É a mesma coisa da prostituição. Pode ser, é um pouco estranho o feminista defender a pornografia, no meu ponto. Mas aí, do seu ponto de vista, ele deveria, por causa de tudo isso, deveria ser proibido. Eu não acho que a proibição vai ser, nossa, vamos proibir a pornografia. Isso não tem como existir, porque eu acho que ela tá ali, né? A pessoa vai acessar, é muito fácil. Portanto, que crianças acessam pornografia, e isso é muito perigoso. Mas eu acho que tem que ter uma conscientização antes. Sabe? Então, mas por isso que eu falaria, talvez, assim, eu não assisto essa pornografia que chamam feminista, né? Mas dentro das discussões existe uma proposta, assim, a pornografia ela existe, 70% do público é masculino, a iniciação sexual de muitas crianças e adolescentes é através da pornografia, né? Enfim, eu sou rodeada de primos, a gente faz aquele negócio da agulha pra liberar canal da net. Não sei se vocês conhecem isso. Não. Mas era um super esquema pra ficar vendo filme pornô. E aí, se existir uma produção em que existem corpos diferentes, em que a mulher possa sentir prazer, em que não exista esse roteiro, talvez a pornografia não seja sinônimo de violência. Mas aí que tá, o público, pelo menos a demanda de público, quem atende, é ainda uma pornografia violenta. Existem estudos que falam que quando uma pessoa começa a assistir pornografia, ela sempre vai tem mudança química. Por exemplo, eu não consumo pornografia e os que eu vi é só pra pesquisa mesmo, mas você sempre vai querer ver mais, sabe? Por exemplo, comecei com um filme, um filme que chama soft porn, né? Leve, beleza, tal. Só que você tem um leque de opções. Então é claro que você por exemplo, uma categoria que é muito assistida é o anal violento. Você vai ficando... Anal violento? Você vai querendo mais, porque se eu tenho aquilo ali, porque eu vou querer ver. E é claro, o público maior são homens que assistem, eles vão querer aplicar isso nas relações dele pessoais. Sim. Não, mas é que eu tô falando assim, eu concordo com você, mas o que a gente faz, né? Ela falou proíbe. Eu acho que assim, então vamos discutir e vamos tentar transformar esse mercado porque ele existe. Eu sou nessa posição também, eu sou contra proibir. Eu não acho que, até porque eu acho que isso geraria só mais uma dificuldade para as mulheres, porque a produção seria ainda menos segura, ainda menos assistida, né, assistida de ajudada. Mas eu não vejo problema em pornografia no sentido de existir vídeos de pessoas fazendo sexo, que seja gravado, e as pessoas consumam. Eu não acho que isso seja estupro filmado. A Anne McElroy também, que é essa autora que eu gosto muito, ela comenta que às vezes as ativistas anti-pornografia, elas partem para uma linha sem querer, mas para uma linha de infantilizar as mulheres como se elas não tivessem direito à escolha. Mas eu não posso negar, isso é impossível de negar, que o mercado pornográfico hoje tem muitos problemas. Mas eu não acho que pornografia seja um problema
E eu gosto muito de uma diretora, a Anna Spahn, ela é inglesa. Ela se considera feminista antirradical e ela é diretora de filmes pornô. E ela cria esse pornô, não é um pornô feminista, mas é um pornô que acaba atraindo tanto homens quanto mulheres e que não perpetua aquela visão de sexo distorcida. E ela fala que, inclusive, a pornografia é uma ferramenta muito importante de empoderamento da mulher. Tanto para as mulheres que estão gravando, se elas não sofrerem nenhum abuso, e mesmo assim, todo o trabalho, às vezes, tem esses abusos que tem que ser combatidos. E para as mulheres que assistem, porque isso ajuda ainda mais na liberdade sexual, no direito da mulher sobre o próprio prazer. Porque ela vê o que ela gosta, ela entende o que está acontecendo ali, e aí quando ela vai ter uma relação com o homem, ela tem mais propriedade para dizer o que ela gosta e o que ela não gosta. E é através desses mecanismos de boicote, de apoio, que a gente vai conseguir transformar o mercado. Inclusive, eu acho que já melhorou muito. E eu acho que a tendência é melhorar ainda mais. E foi como você falou, já que as pessoas assistem a pornografia, já que ela existe e a proibição geraria um custo absurdo, principalmente para as atrizes, o melhor é a gente reformar o ramo. Eu acho, na verdade, impossível proibir, assim. É impossível, proibição. Até por isso que eu te perguntei qual que era a solução, porque assim, dentro de um mercado livre, a gente primeiro, eu discordo que seja estupro, né, como fez a pergunta, porque estupro é uma coisa muito específica, é um crime, é uma coisa realmente feita, é um sexo sem consentimento, então, de novo, o negócio que acontece no Pornhub, como que chama isso? Porn revenge porn? É pornografia de de vingança. Tem que ser punido e, de novo, eu sempre levo de volta para essa questão da punição. Países que punem exemplarmente seus criminosos têm índices de criminalidade, obviamente, menores. Então, se a gente fala de violência contra a mulher em qualquer âmbito, ou qualquer violência, a gente tem que fazer uma punição, uma lei mais acertada e não pró-bandido, né? Agora, a indústria da pornografia é a mesma coisa que eu falar que eu vou beber e dirigir, por exemplo. Se todo mundo vai beber e dirigir e aí pode matar alguém, então eu proíbo a bebida ou eu proíbo o carro. Então não tem uma solução simples para isso. E também não tem, eu acho que quando a gente transcende as escolhas individuais, de falar assim, mas a pessoa está fazendo um vídeo pornográfico que, sei lá, degrine a mulher ou coloca a mulher numa posição de submissão, etc. Eventualmente, acho que fetiche não se julga, acho que todo mundo tem fetiche de várias coisas. Tem até aquele cara que morreu porque se enforcou. Gostava de se enforcar. Porque gostava de se enforcar. Que é um a gente não pode julgar a escolha da mulher de gravar aquilo. Exatamente, eu acho que a escolha da mulher é muito soberana. A escolha da mulher, a escolha do indivíduo é soberana. E assim, esse negócio de tipo assim, não, mas ela não tinha dinheiro, então ela foi fazer pornografia. Se todo mundo fosse fazer pornografia porque não tem dinheiro, tava todo mundo fazendo pornografia em vez de fazer outras coisas, vendendo água na rua, vendendo bala no farol, sendo faxineira ou coisas do tipo. Então eu acho que isso não é... Eu acho que se você coloca, de novo, tem o meu espectro liberal nesse sentido, você tira a capacidade racional daquela pessoa de tomar decisões. Né? Então você diminui ela, por isso até de novo que eu acho que o feminismo é incompatível pela questão da coletividade, porque o coletivismo basicamente ele diz que o indivíduo sozinho ele não é capaz de tomar decisões importantes para a vida dele, mas quem tem que tomar isso é um board lá de diretores, uma elite de burocracia, e isso está em todos os níveis, desde o feminismo até nas questões políticas. Então, quando a gente fala de pornografia, talvez muita gente leve para a questão das propagandas, que foram proibidas, as propagandas de mulheres de biquíni de cerveja, porque isso perpetua a opressão contra a mulher, porque isso perpetua o patriarcado, da objetificação da mulher, etc. Mas ali tem uma mulher racional, maior de idade, que escolheu fazer aquela propaganda, que tem um corpo muito bonito, eventualmente vai vender isso. Mas quem criou a propaganda? Não interessa quem criou. Interessa qual é a proibição. Mas a proibição que é o meu problema. Eu acho o seguinte, se você não quer consumir, você como consumidora... Boicota. Um homem criou essa propaganda para homens que bebem cerveja com uma mulher de biquíni. Você acha isso bizarro? Não gosto, eu acho que isso objetifica a mulher, não gosto, não me identifico com isso. Você não compra cerveja. Essa maneira capitalista, digamos assim, você pode fazer boicotes, e boicote é uma coisa absolutamente bacana nesse sentido. Em todos os âmbitos, não só nesse. Agora, você proibir, o que você gera quando você proíbe? Você está desempregando uma mulher ali, tudo bem, ela tem outras possibilidades, mas você está tirando uma fonte de sustento dela, que seria a propaganda. E ela escolheu, ela é um ser racional, ela é um ser possível de fazer
escolhas, até mesmo se ela acha que ela está sendo objetificada. Tem mulheres que acham legal ser objetificada, porque para ela tá tudo bem, ela ganha dinheiro com isso. Quem sou eu para dizer que isso tá errado? Se você acha que isso é errado, você não faz isso para sua própria vida, que tá totalmente perfeito também. Mesmo que a gente discorde aqui, você faz o que você quer com você, com a sua vida, com as suas escolhas, e eu com a minha. Se eu quiser amanhã fazer... Tipo aquela propaganda daquela loja de imóveis, da Alésia, que era moça de maiô. Ai, que objetificação. Ela era dona da empresa e ela própria fez uma propaganda. Então, assim, se a gente eleva isso para uma questão de proibição estatal, é isso que eu sou contra, tá? Você tá falando, a gente vai ter que ter um tribunal. Ah, isso foi criado por uma mulher... para um público assim, ou não, isso foi criado por um homem e aí tem um público divergente. Então, assim, a proibição não é o caminho. O problema é que às vezes ela não está se prejudicando, mas ela está reforçando um estereótipo que vai prejudicar muitas outras mulheres por causa... Aí eu super concordo com o termo da cultura do estupro, entendeu? Mas sabe como... Porque reforça essa ideia da mulher... que é super ao alcance da mão do homem, ao alcance do corpo do homem. Um objeto de desejo, que é a bebida, que aí também, nossa, se a gente entrar no álcool, a gente vai entrar em outra questão da masculinidade tóxica. Mas a cerveja está associada à bunda de uma mulher é uma questão, no mínimo, discutível. Mas também não poderia estar associada a um corpo de um homem, como já, mas não já está, tem. Mas historicamente não está, historicamente, mas isso talvez não justifica a proibição. Não justifica porque, a proibição. Assim, o que acontece... É que se a gente olhar para 100 anos atrás, a gente vai ver textos infantis propagando racismo. Quando a gente abre uma revista infantil hoje, um livrinho infantil, qualquer coisa, a gente não vai ver piada com o negro. E eu tenho certeza, não precisa proibir, eu tenho certeza que daqui a 50 anos a gente não vai ver comercial de cerveja com mulher seminua. A sociedade, ela está sempre em desenvolvimento, a sociedade está sempre mudando e aprimorando. Então eu enxergo que os mercados eles estão... se adequando a essa demanda das mulheres e que daqui a alguns anos... Porque precisa de consumidores. Exatamente. Então, exatamente. Olha só Isso é como excelente, isso é lindo. é resolvido pelo livre mercado. Porque, Sim. por exemplo, se você tem uma cerveja, vamos supor a Budweiser, sei lá, eu não tomo cerveja, não sei direito. Mas ela faz uma propaganda com mulher e aí você, putz, não gostou, achou que aquilo foi de mau gosto, sei lá. Você não consome ela, mas aí vai ter uma outra que vai elevar o papel da mulher na sociedade, ou qualquer coisa que você tenha gostado, você a consome. Então, isso é uma maneira natural e capitalista, e por isso que o capitalismo é o único sistema social possível, de você identificar quais são as escolhas melhores evolutivas para aquela sociedade. Eu entendo que feministas deveriam ser anticapitalistas, porque é o quê? Eu de nada lá na esquerda, a gente tem muito alinhado com Marx, enfim, essa coisa. Por isso que eu não concordo com o feminismo liberal, tipo, em nenhuma instância. E é isso, então eu acho, tá, beleza, mas propaganda X, ou foi o que a gente disse, Amor e Sexo, esses programas, essas propagandas mais mainstream, que parece que tá denotando feminismo, mas não tá, não vai mudar nada, logicamente. Pode mudar para o mercado capitalista, para o mercado liberal, porque faz movimentação de mercado, ok. Só que para pautas de mulher, para questão individual, não vai mudar. A mulher que foi objetificada uma vez, porque não é uma propaganda que objetificou a mulher e assim nasceu a objetificação, não é assim. A mulher sempre foi objetificada e é por isso que ela está na propaganda. Entendeu? E a mesma coisa, uma mulher escolheu estar na pornografia. Existem mulheres que escolheram estar na pornografia, existem mulheres que escolheram estar na prostituição, só que quem são essas mulheres? É um número muito grande que escolheram mesmo. E, por exemplo, se eu ficar desempregada, eu não sei pra onde eu vou, porque não sei. Mas é sempre uma escolha. Mas é só pra concluir. Então, eu acho que assim, não é proibição, não concordo com a proibição, não concordo com o boicote de ninguém, por isso que eu não excluo ninguém das minhas redes, sabe? Deixa fala, vamos trocar. Mudou porque precisa de consumidores e as mulheres também estão consumindo mais. Claro, as mulheres estão conseguindo trabalhar, as mulheres estão conseguindo se formar, enfim. Estão podendo cuidar do próprio dinheiro. Mas tudo isso graças ao capitalismo. Tudo graças ao capitalismo. Até isso que o feminismo, na verdade, o grande problema para mim também, quando eu encontro... Se eu acreditasse em feminismo liberal, eu não acharia que existe essa incoerência. Mas como eu não acredito, eu acho que tem incoerência do próprio feminismo em si, dessa existência anticapitalista, porque, na verdade, o que mais impulsionou as mulheres a cuidar do próprio dinheiro, a fazer as próprias escolhas, a sair da pobreza, porque a condição de pobreza é uma condição inerente do ser humano que foi conseguida, se você pegar a pobreza do mundo em 1860, era 94% da população. Em 1960, era de 40% da população. E agora, em 2018,
2018 é de 8%, sendo que de 1960 para agora, a população cresceu 140% mais ou menos. E mesmo assim a gente tem 8% de pobreza, extrema pobreza no mundo, contra 40% em 1960. E isso com certeza tem um impacto muito grande nas mulheres, porque se você pegar a evolução capitalista de todos os sentidos, a mulher antes também ia para trabalhos pesados junto com crianças, etc e tal, trabalhos na agricultura. Apesar de ter essa sociedade mais baseada no poder masculino, a mulher sempre esteve dentro da família fazendo seus papéis. Trabalhadora. Não, mas de forma geral a mulher sempre teve um papel muito fundamental nessa construção. Quando vem um capitalismo que você consegue ter inovações tecnológicas, inovações de várias áreas, você tira pessoas, isso eu estou falando de homens e mulheres, mas mulheres estão envolvidas. Você tira pessoas do trabalho forçado ali, difícil, do trabalho forçado errado, do trabalho de força, né? Do trabalho de força, do trabalho da agricultura e passa a colocar essas pessoas em trabalhos mais cerebrais. E hoje a gente tem mulheres se formando mais do que homens, a gente tem mulheres até em alguns casos ganhando mais do que homens em determinadas indústrias, e tudo isso porque a gente teve essas inovações. Então, uma sociedade anticapitalista, de economia planificada, anti-livre mercado, ela é essencialmente contra a mulher.